Bem-vindos, bem-vindos. Estava aqui revendo esse livro. Excelente, um dos melhores livros que nós temos aí nessa parte de chakras, energias sutis, nadis, kundalini. Vale a pena. É importante a gente notar que você pode ler o livro, você vai entender o conceito, a ideia, legal, pode gostar, não gostar, concordar, não concordar, mas você vai entender. Ok. Mas isso não é suficiente. É preciso estudar. E esse estudar envolve o entender, o ponderar, o contrapor, o argumentar, tecer novas ideias, considerações, voltar, para ver se aquilo que você pensou ainda continua dentro daquele escopo, daquela, né, que ainda faz sentido dentro daquele grupo de ideias. Então, tem uma passagem aqui do livro que da primeira vez que eu li eu achei interessante, da segunda vez que eu li eu achei interessante, da terceira vez que eu estudei e assim por diante, né? Então é na parte que ele fala dos nós, né? Ele chama, o termo ali que a gente usa é grande. Nós temos bem no meio do nosso corpo um canal de energia que conecta todos os demais canais de energia, no qual estão conectados todos os chakras, né? Então tem vídeo, os chakras não estão conectados a órgãos físicos, os chakras são energia sutil, conectado ao canal central, Sushumna, o nome do canal. Legal. E nesse canal central, em algumas posições nós temos uns nós, que são um tipo de uma retenção de energia. Não é que esteja um nó ali, alguma coisa assim, não. É um termo, né, usado para simbolizar, mas é uma retenção. Ele impede que a energia flua plenamente, ele impede que a Kundalini passe plenamente. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, nós podemos reforçar esses nós ou afrouxá-los um pouco. E aí a energia flui um pouquinho, trabalha. Isso é natural. Isso ocorre em todos os seres humanos. Não há uma técnica específica, não há algo específico para trabalhar sobre o nó. São as condições do ser humano se desenvolvendo. Legal. São três nós. Um deles está bem no meio, no chakra anahata, chakra cardíaco. Está bem ali, localizado num ponto estratégico. Cada um deles tem um detalhe importante. O chakra cardíaco está ligado a aspectos de amor, aspectos de relacionamento, aspectos de compaixão, de acolhimento. Normalmente a pessoa fala amor. Não, é um pouquinho mais amplo do que isso o chakra cardíaco. E esses aspectos todos, eles estando ali com essa retenção, com esse nó, impede que o fluxo de energia ocorra adequadamente, flui um pouquinho, e impede que uma Kundalini desperta passe por ele também. Então, ele fala que o chakra do coração, ele fala a sede da devoção, da fé, do amor, da compaixão, né? Preservação de todas as coisas. Esse nó, ele é criado pelo apego. Apego a quê? A essas questões de amor, de compaixão, de emoções. E para trabalhar esse chakra, nós temos que, esse nó próximo ao chakra, nós temos que ver um detalhe. Esse apego, as palavras do Harish, esse apego faz de uma pessoa um sonhador. Ela acredita no amor, na bondade, no amor divino, entre as pessoas e tudo mais. Um reformista, uma pessoa que vai contestar algumas coisas, né, que vai propor soluções, que vai propor alternativas, que vai buscar caminhos, certos ou errados, não importa, depende da cabeça de cada um. Um salvador, um preservador do conhecimento antigo, ou seja, uma pessoa de altas qualidades espirituais, mas não um yogi.
não um yogi. O aspirante ainda está atado ao mundo e conectado com ordens e organizações espirituais que ajudam a humanidade em geral. O voto do Bodhisattva, né? Enquanto houver um ser senciente que não se iluminou, que não despertou, eu estarei disponível para auxiliar. Esse nó só vai ser desatado na hora que a pessoa abandonar esses apegos. E o que eu percebi na primeira vez, o que eu entendi, o que eu voltei a ponderar, né, é essa dificuldade que nós temos. Porque, por um lado, há uma necessidade da gente ajudar o próximo, ter compaixão, ser um bodhisattva. O nosso desenvolvimento, enquanto todos os outros estão se desenvolvendo também. É isso que faz o coletivo da humanidade avançar. Só que também há uma insanidade nisso, né? Realmente uma insanidade, uma coisa que não é coerente, tanto no voto do Bodhisattva quanto nessa posição, né, de sonhador, reformador, como ele traz ali, ou salvador. Porque o fluxo nunca termina. Você não tem um grupo de seres humanos, de almas sendo humanas, de consciência sendo humanas, um número fixo, limitado, que vai evoluindo. Você tem um fluxo entrando cada dia mais, e tem alguns poucos saindo no final do processo. Então, essa atividade, na verdade, é uma atividade, como a gente diz popularmente, um saco sem fundo, porque não acaba nunca. Então, você não vai conseguir trabalhar esse nó enquanto você estiver apegado a essas questões. Só que essas questões são válidas, são importantes, são necessárias. O que se interpõe a isso, o que se torna necessário é a gente entender que há um tempo para você executar isso. Há um tempo para você ser dessa forma, agir dessa forma. E em algum momento você terá que abandonar. Porque senão você não se desenvolve. Isso pode ser pensado numa escala como a humanidade como um todo. Então, seres que continuam encarnando e reencarnando como seres humanos e cumprindo esses papéis, sempre parados ali no chakra cardíaco, sempre com esse nó limitando. E isso pode ser pensado também em termos de existência individual, né? Em termos de existência individual. Ou seja, você vai passar por um momento na sua vida, momento esse variável no tempo e em duração, onde você vai atuar como uma pessoa assim, como um salvador, como um bodhisattva, né? Como um Buda da compaixão, que ajuda, que colabora, que participa, que se oferece, que acolhe. Mas haverá um momento em que você precisará abandonar isso. Porque senão isso vai virar um apego tão forte, um apego tão intenso que você reforça o nó. E se você teve algum desenvolvimento anterior de Kundalini nessa vida e chega ali e você reforça o nó ao invés de soltá-lo, você vai ter sérios problemas. Porque a energia da Kundalini vai bater ali e ela não simplesmente bate ali e volta. Ela fica pressionando e pressionando na região cardíaca. Vai criar uma série de problemas em toda essa área cardíaca, toda a área de pulmão, coração, pegando um pouquinho aqui do sistema de respiração e da boca, um pouquinho do sistema digestivo. E a Kundalini vai buscar caminhos. Ela também não vai simplesmente bater e voltar, pressionando apenas. Ela vai procurar caminhos para contornar o nó. Isso vai gerar mais problema. Até que o corpo não aguenta essa pressão toda e a gente venha a falecer. Né? Porque essa energia não consegue se portar adequadamente, se elevar adequadamente.
muitos problemas de saúde vão surgir, muitos problemas emocionais vão surgir, muitos problemas mentais vão surgir em decorrência disso. E o problema não é a Kundalini. Não é ela. O problema é a gente. É a nossa mente que não consegue trabalhar, entender esses aspectos todos ou mesmo desenvolver esses aspectos todos. Porque é preciso consciência. Enquanto essas coisas estão inconscientes, que é o que acontece com a maioria das pessoas, a gente até aflocha um pouquinho, não. Até permite um pouquinho de passagem. Mas à medida que essa energia passa e que ela exige uma consciência maior, um despertar, como está muito inconsciente, a gente não se dá conta dessas coisas, a gente não sabe isso, a gente não concorda, não gosta disso, então a gente interrompe o processo. E é essa mente que, interrompendo o processo, que causa todos esses problemas. Mas essa questão, ela é muito, muito complicada, né? Porque a compaixão precisa ser estimulada. Senão nós nos tornamos muito egoístas, muito fechados em nós mesmos, muito egocêntricos. E com isso a gente estraga o chakra cardíaco e a gente reforça o nó que tem ali. Então, nós temos um movimento que precisa estimular a compaixão, o acolhimento, o amor incondicional. O chakra cardíaco fala de amor incondicional. Quando você ama outra pessoa e você quer aquela pessoa, aí é um outro amor, um amor mais egóico, que são os chakras mais para baixo. As pessoas não percebem muito essa diferença, né? Falar de amor é chakra cardíaco, não importa o tipo de amor. E essa inconsciência de não saber o tipo de amor reforça o nó. Mas isso tem que ser estimulado. Porque senão a gente se perde numa humanidade egoísta que não pensa em si, não pensa no outro, quer dizer, só pensa em si, não pensa no outro, não pensa no planeta, nos animais, não pensa no ecossistema, não pensa globalmente, não avança, não evolui. Porém, à medida em que você se envolve demais com isso, você leva isso muito mais a sério do que deveria, você aumenta o apego e aí você reforça o nó. Então é preciso um limite variável de pessoa para pessoa, de duração variável, para que você exerça isso, mas que você não fique preso a isso. Mas é muito complicado porque quando a pessoa se imbui da compaixão, quando a pessoa se imbui desse amor incondicional, ela pensa que é só isso que é válido, só isso que existe, só isso que funciona, e que todos os outros que não têm precisam ter isso. E a gente já começa a perceber o perigo, né? Não basta eu tenho que convencer os outros de que esse é o caminho. É uma visão de Salvador. Para me salvar os outros, eu tenho que fazer com que eles amem mais incondicionalmente. Eu tenho que estimulá-los para que eles tenham compaixão por todos os seres. E aí nós caímos na armadilha. Abandonar essa visão de ser o Salvador, de ter a compaixão por todos os seres, se torna muito difícil. E daqui a pouco termina a vida, termina aquela oportunidade. Daqui a pouco a humanidade passa por aquela fase que deveria estar passando. Não passa pela fase. E nós temos aí uma retenção muito grande de seres que ficam perdidos por aí porque não encontram uma outra perspectiva, não encontram uma outra visão a respeito da realidade como um todo. Né? Que a Kundalini esse nó precisa se soltar para que a Kundalini possa fluir adequadamente. Até que ela chega no próximo nó, que fica na altura do chakra frontal. Não é no chakra, é no Sushumna, no canal central, na altura do frontal. É o próximo nó. Esse é complicado, mais complicado ainda. Mas é o desenvolvimento do ser humano. Trabalhar essas limitações, trabalhar essas imposições, essas características, superá-las e continuar evoluindo. Isso acontece individualmente, então nós temos seres que entram
trabalham o primeiro nó, o segundo nó, o terceiro nó e saem. E tem seres que entram e voltam, e voltam, e voltam, sempre apegados a alguma característica, apegados a algum aspecto que impede que eles cresçam. E ficam nesse processo ininterrupto. Até que em algum momento, por essa pressão, por esse grande conjunto de energias estagnadas e pressionando, acaba, né, por si só buscando soluções, e a gente tem algumas pessoas que começam a trazer informação diferente, começam a propor soluções e alternativas, né, que nos leva para mais um estágio, mais um estágio. A humanidade não chegou ainda no chakra cardíaco, com certeza a humanidade não chegou. Nós temos alguns bons exemplos, nós temos algumas boas ideias para seguir, mas nós não chegamos ali. Muitos poucos seres chegaram. Em termos de humanidade. Em termos individuais, centenas de seres já passaram por isso, já passaram pelo próximo e já foram embora. A experiência humana para eles já não tem mais utilidade. Eles já experimentaram ela em vários aspectos. Então, segue o processo. Ele vai ter uma outra vivência, uma outra jornada, em outro sistema de energia, em outro universo, em outra concepção, alguma coisa assim. Alguma outra estrutura que não seja essa estrutura humana, né? Individualmente nós temos centenas, milhares de seres nesse estado. Passam sem serem conhecidos, sem causar grandes impactos, sem aparecer. Simplesmente se desenvolve. Mas há, com toda certeza, essa questão, né, controversa e de difícil, por um lado, entendimento das pessoas e aceitação das pessoas desse conceito. Que esse amor, esses apegos a questões de relacionamento, apego a questões de humanidade como um todo, de amor incondicional, de compaixão, em algum momento precisam ser abandonados para que você avance. É algo complicado. Tenho me debruçado um pouco sobre isso, né? Inclusive resolvi fazer o vídeo. Recomendo a leitura, vale a pena, para que a gente possa trazer essas perspectivas novas. São ações como essa que flexibilizam um nó. Né? Quando a gente começa, pelo menos, a pensar nas ideias, a perceber as contradições, os perigos, as armadilhas, e mesmo que a gente não empreenda nenhuma ação mais imperativa para modificar isso, é esse pensar que vai soltando o nó e que vai permitindo um fluxo maior de energia. Gratidão.